Olá, boa noite a todos. Mais uma live hoje diretamente do Rio de Janeiro. Pela manhã eu estava em Porto Alegre, mas agora nós vamos iniciar então a nossa próxima live de hoje, que é falar sobre depressão e aonde que as técnicas de PNT podem nos auxiliar. Eu vou pedir desculpa para vocês, que nesse momento eu estou conversando com vocês, ainda estou sobre um procedimento que eu fiz, então, mas mesmo assim... quero otimizar o máximo que dá aí. E eu trouxe um parceiro de novo comigo para essa live. Dá um oi aí, vem cá, meu amigo Alex Duarte. E aí, pessoal, tudo bem? Nosso diretor de cinema está aqui comigo. Que à medida que vocês vão fazendo suas perguntas, o Alex está me ajudando aqui. Aliás, com ele junto, praticamente já muda a nossa live aqui pela pontuação. Depressão. Eu acho que é um tema muito pertinente porque é considerado hoje o mal do século. E uma das coisas que mais tem afetado para mim no consultório beijo, José Hoffman, que está aí nos Estados Unidos, um grande beijo. Gleison, Luciane, sejam bem-vindos. Uma das coisas que eu tenho percebido muito no consultório, no atendimento, é crianças com depressão, Alex Duarte. Crianças, jovens, adolescentes, e isso tem me preocupado muito, porque uma das estatísticas é que o maior número de suicídios tem acontecido entre 14 e 29 anos e com a depressão. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas depressão é algo realmente importante? Até onde que as pessoas são tristes, deprimidas? O que é depressão? Uma coisa que eu preciso deixar muito claro para quem está aí do outro lado, que depressão mata. Né? A depressão ela pode matar. Então, quando ela chega nesse ponto que você precisa de uma ajuda médica, que você precisa de um auxílio, que realmente não está dando mais conta, tem que procurar, porque o risco de uma pessoa cometer suicídio pela depressão, ele é grande. Então, realmente a depressão é algo que tem que ser levado muito a sério. A questão da vida moderna, Alex, é uma coisa que tem prejudicado muitas pessoas, né? A rótula que as pessoas têm entrado, a tecnologia tem distanciado as pessoas. Esse distanciamento fez com que as pessoas, então, muitas vezes percam o rumo, percam o norte delas. E uma das coisas grandes que o Instituto tem feito é trabalhar essas patologias de transtornos mentais. É muito fácil a gente ter sucesso profissional, a gente ter dinheiro, a gente ter um império, mas se a gente não tiver uma saúde mental boa, uma saúde mental, espiritual de acordo, nós não vamos chegar a algum lugar longe dali. Então, eu acho que esse é um foco que o próprio Salomão traz como um dos 3 princípios de Salomão mais pontuais, que é manter e produzir dinheiro, relacionamentos e saúde. E eu brinco que eu troco a ordem. Começo pela saúde. Mas a saúde, ela não é só corporal, ela não é só emocional, ela também é espiritual. Então, saber casar esse corpo insano, né? Saber juntar essas 3 e viver bem é o nosso maior desafio. E a depressão hoje, ela atinge 5,4% da população mundial. E uma coisa interessante é que 350 milhões de pessoas hoje vivem sob depressão, Alex. E a maior causa de atestado de trabalho, de falta ao trabalho das pessoas é por transtorno mental como a depressão. Então, ela é uma alteração de humor diagnosticada e que as pessoas têm que levar ela muito a sério, desde os sintomas que ela tem uma depressão. A pessoa começa a entrar numa apatia, ela não tem mais aquele prazer, são 3 coisas importantes, aquele prazer que ela tinha antes para fazer as coisas, ela perdeu aparentemente aquilo, e o humor. O humor é uma das coisas que mais chama a atenção das pessoas depressivas, porque elas são negativas. Elas depreciam os outros e a si mesmas, é uma baixa autoestima. E quando isso acontece, ela forma um circuito neural, onde a gente libera, através do hipocampo, determinados hormônios. Então, é tudo alterado. Tem uma grande pesquisa feita agora na Clínica Maio e no Monte Sinai, que eles estão compactuando com a mesma linha sobre transtornos mentais. E que ela traz o seguinte, essa pesquisa, que pessoas com depressão, nós vamos ter a cada 2 uma no mundo.
para ver o número do transtorno que nós vamos ter. E interessante que os adolescentes têm uma incidência de 20%, porque ela é marcada, a depressão, por momentos de grandes transformações, são de traumas pós-traumáticos, depressão pós-parto, depressão pós um acidente, né? E nós temos que cuidar para não confundir com aquela coisa que nos chateia. Porque hoje qualquer coisa chateia, brigou com alguém, discutiu com alguém, chateou. Isso não é depressão. Depressão é um quadro que a pessoa tem determinadas características. Pessoas confundem, às vezes, ela com tristeza, né? Tristeza é um sintoma da depressão. E muitos anos, antes dela ser chamada de depressão, ela foi considerada como melancolia. Então, há uma confusão, muitas vezes, dos termos médicos, né? Tânia, tem muitas pessoas aqui perguntando se a depressão, ela também é uma causa genética, se é hereditária. Bem, aí é uma grande discussão, porque nós temos duas vertentes de pesquisa. Uma delas diz que 80%, 90% das doenças são psicossomáticas e que hoje, mesmo que você tenha uma carga genética para depressão, geneticamente seria 10% de incidência, né? Mas o que eu percebo, e as pesquisas vêm mostrando isso, né, colaboram com aquilo que eu trabalho, o que a gente tem observado é que onde tem um familiar com depressão, há uma incidência também dos seus filhos e netos com depressão. E aí vem uma grande discussão. É o meio que faz com que a pessoa, vendo aquela pessoa, assistindo aquela pessoa, todos os dias se queixando, que nada tá bom, que a vida tá ruim, aquela tristeza aparente, né? Ela tem uma postura de ombros, que é essa curvatura. Será que é o meio que ela tá vendo que vai trazendo um modelo de mundo para a criança, para quem convive? Ou se foi genético. Isso agora as pesquisas têm mostrado. Tem uma pesquisa recente, é uma das últimas pesquisas, que o lítio sempre foi o boom dentro da depressão, né? O lítio, né? Mas o que vem agora nos mostrar é que o zinco também é um dos componentes, um dos metais, que pessoas que têm depressão, elas têm a capacidade de zinco diminuída. Então, é uma nova frente de estudo medicamentosa e tem que juntar. Para trabalhar, quando a depressão está instalada, nós temos que juntar o tratamento medicamentoso com o psiquiátrico, psicoterápico, conforme você for trabalhar. E é interessante, Alex, que quem mais prescreve antidepressivos, eu não sei se você sabe que o Brasil é o campeão número 1 de uso de antidepressivos no mundo. Então, ele fica na frente dos Estados Unidos do uso do antidepressivo. E nós moramos num país onde, teoricamente, nós temos alegria, né? Aqui no Rio de Janeiro é carnaval, o Brasil é um país festivo, mas nós temos esse índice alto de depressão. O que me faz pensar que não é só uma carga genética, porque quando a gente pensa na época nazista, aí tem uma correlação. Nós não temos, o Brasil veio aqui, nossa origem, nós fomos colonizados, mas nós não temos algo que mexa muito com isso. E é interessante que, à medida que nós falamos sobre depressão, as pessoas confundem muito o termo da depressão e se automedicam. Então, esse é um grande problema que nós temos hoje pelo consumo usurpado. E quem mais prescreve antidepressivos, por incrível que pareça, não são os psiquiatras, são os ortopedistas, os clínicos gerais. Você vai consultar qualquer pessoa que não está muito bem ou que passou por alguma situação difícil, o médico dá um antidepressivo. E o que as pessoas não sabem? Que isso vai viciando a célula. Né? Então, é a mesma coisa, eu fiz uma pergunta esses dias para minha equipe, que o cérebro ele vai viciando com aquilo, ele acostuma. Nós mudamos o nosso escritório, a gente está hoje num escritório maior, que é todo de vidro, e eu fiz uma pergunta para minha equipe. Quando vocês chegam aqui dentro dessa sala, e vocês olham todas... O que vocês sentiram a primeira vez? A gente achou o máximo, fotografou, mandou para a família, porque vê toda a vista daqui, parte do Rio de Janeiro. E agora? Que vocês já estão há 3 semanas. Não, ninguém fotografou. Não, ninguém ligou para a família. Então, nós acostumamos e o cérebro se adapta. Então, tomar remédio sem prescrição correta, então, muitas vezes vai dar esse tipo de problema. E quando for precisar de verdade, talvez já não faz mais efeito. Então, hoje a gente sabe que a incidência dos antidepressivos funciona só para uma parte da população. Isso contribui para mostrar o quanto isso é emocional e mexe com as pessoas. E o que mais hoje eu tenho batido nas aulas, principalmente, é assim, ó, a gente busca dinheiro, a gente bate meta, a gente busca abrir negócios. Eu acho que o coach, ele é fantástico para isso. Ele faz com que a gente se alavanque, né? Tenha lá 100% de faturamento em 30 dias. Mas se eu não tiver meus filhos bem alinhados, não tiver a minha família comigo, se eu não tiver bem de saúde, isso perde importância.
fundamental das coisas. Tânia, tem uma aluna que perguntou sobre as suas técnicas da PNT. Muitos alunos passam por você, alunos e pacientes. Como é que a PNT, essa técnica que você criou, né, em cima do que você estudou, pode ajudar a combater a depressão? A depressão tem um fator muito importante, que ela não é consciente. Esse é um grande detalhe. A depressão está instalada no inconsciente. 95% das emoções estão ali. E a PNT, justamente, ela faz isso. Ela entra lá, né, e descobre qual foi o gatilho que fez com que esses neurotransmissores mudassem o caminho. É muito interessante porque a gente já tem pesquisas comprovadas no hipocampo, que é uma parte que forma novos neurônios, que pessoas com depressão, elas reprimem a construção, a liberação desses neurotransmissores. Então, quando a gente trabalha o foco do inconsciente, é descobrir o que causou. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que remédios não curam a nossa alma. Os remédios, eles não curam. E tem um médico que eu gosto muito, né? Ele é de Porto Alegre, Dr. Samuel Dalalaste, é o meu médico de confiança, tenho um grande carinho por ele. E ele trabalha nessa linha, que a medicina tem que ser preventiva. Para você ter uma ideia, por mais que a gente faça um teste preventivo, a gente faça um colo uterino, uma mama, o câncer ele leva 8 anos, em torno de 8 anos, ele é silencioso. Então, na verdade, a medicina que a gente pratica hoje, ela não é preventiva, ela é diagnóstica. Eu acho que isso é muito importante a gente deixar claro. E a depressão, ela também começa silenciosa e chega um ponto que ela se instala. E quando ela se instala, eu tenho que trocar esse mecanismo, eu tenho que quebrar esse mecanismo neurológico que passou agora a ser fisiológico, porque as pessoas mudam a postura, elas mudam o corpo. No final da nossa live eu vou dizer o que a gente pode fazer para evitar a depressão e tirar ela. Uma coisa importante, Alex, é que quando tem uma pessoa com depressão, a primeira coisa que as pessoas, a família querem fazer é: vamos sair, reage, vamos lá para um aniversário, ai, tu tem que sair de casa. A última coisa que um depressivo quer na vida é ir para um aniversário. A última coisa do mundo, porque enquanto ele está quieto no canto dele, ele consegue contornar isso. Enquanto ele está quieto lá no ambiente dele, ele consegue se moldar dentro daquilo ali. Ele não tem um fator externo que vai desencadear uma interferência. Então, a principal coisa é entender como é que funciona a depressão, por que ela se instalou, o que está acontecendo com essa pessoa, e a forma de ajudar, principalmente, é levar num profissional que saiba lidar com isso e trabalhar essa pessoa de um cunho, que nós vamos falar mais no final, que é a parte física da pessoa. Tânia, então você falou também sobre inconsciente e inconsciente. Beijo, Regiane, que foi minha aluna do PNT aí há 2 semanas tá atrás. Fez constelação comigo. Janete Goulart tá aí também. Janete de Canoas. Valéria Bianchi, Farroupilha, Jefferson querido. A Cristiane, o Tainã tá aí também, a Fátima. Vou dar uma notícia então em primeira mão. Eu estive essa semana, o Jefferson, eu sei que é cliente também do Dr. Samuel. Nós estamos abrindo o nosso programa de televisão, né, Alex? E ele vai ser um dos nossos convidados para falar sobre imunidade, corpo humano, o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais a nossa vida com saúde. Tânia, então aqui a pergunta é: a depressão ela é inconsciente ou consciente, por quê? Inconsciente, né? E o fator, eu acho que uma coisa, eu vou dar uma dica agora, que é ouro, tá? Essa dica é ouro na depressão. Quando a pessoa vai ter, porque ela tem aqueles momentos de surto de depressão, ela tem aqueles momentos que que chegou e veio, e tem aqueles momentos que ela tá mais lúcida, que ela tá coerente. Quando você perceber que vai te dar isso, que você vai entrar na crise, na depressão, anota as imagens e os pensamentos que vêm imediatamente na sua mente. O que você pensou, que imagens vieram, porque ela vai desencadear a partir daquele momento, né? A tua crise de depressão. Aquela apatia, a falta de se alimentar, O sono é um grande também desencadeador de depressão. A falta do sono, distúrbios do sono estão muito ligados com a depressão, e também o excesso dele também estão ligados. Então, esse distúrbio da relação do sono também está ligado. Mas quando vai dar na pessoa uma crise, ela pega um papel, isso é uma técnica fantástica, e anota lá que imagens vieram, que pensamentos vieram, porque você vai perceber, depois que a crise passar, e você vai olhar aquilo, mas eu não sou isso. Ei, isso aqui não, será que isso aqui é verdade? Começa a se questionar. Dê uma contradição daquilo ali. Será que é verdade que eu sou isso mesmo? Será que a vida não vale a pena? Que é melhor eu partir daqui? Quem ficaria feliz se eu ficasse? Começa a questionar aquilo no momento mais lúcido que você escreveu, no momento que você está tendo o surto ou a crise. Isso é fundamental.
O Carlos Argos, ele quer saber se brigar com a namorada ou um término de uma relação pode deixar a pessoa depressiva entrar no estágio de depressão. Não, nós não podemos confundir uma pessoa deprimida com uma pessoa depressiva, né? O termo depressão, por exemplo, é do latim, ele vem de apertar, né? Para baixo, faz com que a pessoa se encolha. Então, muitas vezes você vai brigar com alguém, vai ter uma discussão, você vai passar por um momento difícil, chato, mas eu nunca posso... Não, isso existe uma tríade, é um comportamento da pessoa com depressão. Ela mostra uma apatia generalizada, o termo dela é negativo dela para com as outras pessoas, o humor dela sempre está no momento, tudo é difícil, nada é fácil, nada é bom. E o mais interessante, ela perde mesmo a vontade, o desejo, baixa, né, aquela excitação, aquela vontade por coisas que antes ela gostava de fazer, brincar com a família, sair, ela quer ficar, quanto mais fechada, mais reclusa, para ela é melhor. Então, isso é uma disfunção cerebral que acontece e que está no inconsciente da pessoa. A Valéria Masson está perguntando se existe alguma técnica da PNT que pode ajudar na depressão. Claro, a técnica que nós usamos muito é o alinhamento neurológico, né? Uma técnica, inclusive, a Camila Masson fez aí conosco, é uma técnica que me mostra onde que normalmente isso acontece, em que local que acontece isso, qual é o meu comportamento quando eu tenho a crise, qual é a minha capacidade, qual é a crença que eu tenho sobre aquilo, porque uma coisa interessante é que os depressivos, eles vão formando crenças negativas, né? Tudo para eles é difícil. Então, nós temos aquilo que a gente chama de círculo dentro da fisiologia, que é o meu pensamento, ele cria uma sensação na pessoa e cria uma ação. Se eu penso que tá difícil, que não dá, eu vou criar nela uma sensação de impotência. Essa sensação de impotência vai fazer com que ela não faça aquilo, faça de qualquer jeito. Então, essa tríade, essa crença que o depressivo vai formando, foi feita uma pesquisa muito interessante que 90% dos depressivos constroem crenças negativas para si mesmo. Então, isso é fundamental, perceber que eu tenho que quebrar as crenças. E uma das coisas que a PNT mais faz é quebra de crença, libertação. Tem uma outra técnica que a gente utiliza muito, que é a da cura, né? Que é aquela que a gente usa o processo de Freud, que a gente tira. Porque tudo no nosso corpo foi instalado. A pessoa não nasceu com uma crença, ela instalou. Nem um bebê nasce lá no berçário e diz: oi, eu tenho depressão. Oi, nada pra mim é possível. Oi, eu descobri que eu sou incapaz. Um recém-nascido não faz isso. Então, o meio que ele é exposto está tão forte isso que Darwin dizia que 50% era o meio e 50% era genético. Hoje já é comprovado pela medicina que o meio interfere em 90%. A forma com que você é criado. E outra coisa, nós estamos numa era que as pessoas não sabem lidar com a tecnologia, com as informações, são muitas informações. Então, e a gente vê jovens se suicidando. Hoje a gente teve um caso em Minas Gerais que 6 jovens numa universidade se suicidaram, né? E como é que os pais conseguem ver isso, Tânia? Como é que identificar se a pessoa tá doente ou não? Acho que o Alex foi muito feliz no que ele colocou agora. Gente, esses dias alguém me disse assim, o caso da baleia azul, né? Hoje você acessa a internet, as crianças acessam aquele caso da baleia azul lá, que todo mundo... Em 10 segundos, 15 segundos, eu não sabia o que era baleia azul, fui ver o que era, aquilo me aterrorizou. E eu percebi o quê? Que em vez de nós nos preocupar com as baleias... azuis, a gente tem que se preocupar com aquilo que o Samuel Dalalasso fala, com os pais cinza. Pais cinza somos nós que não estamos enxergando isso. Pais cinza são aqueles ocupados o tempo inteiro. E uma coisa que é muito legal que ele falou, tá na hora de nós usar, em vez da baleia azul, as havaianas azuis. Porque antigamente, você servia a criança, você fazia uma mesa farta, nós tomávamos café junto, as pessoas tinham, os pais criavam 10, 12 filhos, tudo na mesma mesa, né? Era aquela coisa... E não tinha, eles tinham pelo menos uma afetividade que hoje as crianças não estão tendo. E como elas não têm isso em casa, elas vão procurar onde? Elas vão procurar isso na internet. Na internet não tem filtro nenhum, tudo essa semana um grupo de pedófilos, né, foi preso, tinha médicos, professores, dentro de um grupo de pedofilia. Então as crianças, elas são mercê disso. Então uma coisa urgente que eu peço, que eu falo sempre em aula, monitore o que os seus filhos estão vendo, dê prazo na internet, dê 1 hora por dia, 2 horas
horas por dia. Para adolescente, as séries que eles estão assistindo, nosso cérebro não sabe o que é real ou verdadeiro. Então, existe uma estatística, está aumentando muito o número de depressão em adolescentes, aumentando muito o número de suicídio, e nós não podemos ficar cinza para isso. Está na hora da gente acordar e ver que a responsabilidade é uma era que a gente também não sabe lidar direito, nós estamos aprendendo, porque nós viemos de uma geração onde no final do dia as pessoas jogavam bola no final da rua, as pessoas brincavam no final da rua, e nós estamos no momento hoje que os dedos escorrem, não gostei dessa tela, passo para outra, você não segura mais. Ou que a vida é uma rede social, né? A vida, e aí que vem uma baita sacada, porque eu falei isso numa live, existem 8 novas doenças pela DSM-5, que são transtornos mentais. Uma delas, muito forte, é a depressão pelo Facebook. Por quê? O que acontece? Às vezes acontece que a pessoa tá mandando uma mensagem, ela manda errado, mandou para uma outra pessoa. E ela se desespera. Meu Deus, pior foi uma aluna minha que fez um vídeo sexual, foi mandar pro namorado e caiu no grupo errado. Então, hoje, você não faria isso. Essa exposição, as pessoas não sabem mais lidar com a internet. O que acontece? Ao mesmo tempo que a tecnologia é fantástica, é importante, a gente sabe que as pessoas estão comprando pela internet, mas existe algo muito importante, o nosso cérebro não está preparado para isso, e o das crianças, muito menos. Eu tenho uma briga, porque o meu filho de 10 anos já me pediu várias vezes celular, e eu não dou celular, porque eu estou preservando a saúde mental dele. Enquanto eu não dou celular, ele está brincando de Lego, ele está brincando de bicicleta, ele tá com o cachorro passeando, não vê baleia azul, então eu acho assim que há um tempo para tudo e as crianças não estão preparadas. Eu já dei essa informação, eu vou repetir. Antigamente as crianças acessavam pornografia com 13 anos, agora é com 8. Então, e nós temos que ter esse cuidado com os filhos, porque eles vão ser os adultos de amanhã e eles vão apresentar sintomas, traumas. É muito grande o que eu estou pegando no consultório. E os pais estão focados no momento que nós estamos em disruptura de negócios. Então, as pessoas têm que trabalhar. Nós estamos num momento de desemprego, né? Então, hoje eu brincava, comentei assim, eu pego pessoas no consultório que estão em depressão porque estão sem trabalho. E isso é fato, nós temos 14 milhões já de desempregados no Brasil, e até o final do ano, a cada 3 brasileiros, cada 3 desempregados no mundo, 1 é brasileiro. Aí eu pego pessoas que estão em depressão porque estão com muito trabalho. E também pego pessoas com depressão que estão meia boca, que não sabem se isso é seu negócio, que estão fazendo por fazer. Então, falta nas pessoas, Alex, foco. Falta objetivo, falta um planejamento. Tem muita coisa quando eu falo em empresa que é planejar, viabilizar e efetuar. São as 3 coisas que faz a pessoa. Isso é na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Então, uma das coisas que nós temos que ensinar os filhos, além da educação financeira, que eles vão precisar, é principalmente saber usar a tecnologia. As pessoas estão refém do celular. Tem uma síndrome que se chama síndrome do celular sem bateria. Tem pessoas, eu presenciei essa semana no Praia Shopping de Belas, em Porto Alegre, a menina teve um surto no meio do shopping, as mãos suaram, a boca branqueou, começou a espumar, os olhos, na minha inocência, pensei que era uma convulsão, fui para ajudar, não era. Ela estava se jogando no chão com 13 anos, desesperada, porque não encontrava um lugar para colocar a bateria. Então, ficou uma neurose a ponto de uma menina lá no Rio Grande do Sul, a mãe fez uma retaliação, pediu para ela terminar com o celular, ela viu que a filha estava acessando coisas que não devia, tirou o celular e a menina se jogou do 6º andar. Então, nós estamos perdendo o controle, e eu acho que dá para retomar, se nós voltar lá para aquelas havaianas, está na hora da gente botar umas regras, não precisa bater numa criança, mas a criança, ela pede regra, o adolescente, ele pede regras, e se puna por ter colocado regras dentro do caos do que você perder um filho amanhã e ter que fazer o seu velório, um necrotério, uma coisa assim, que vai ser muito mais doloroso. Então, eu acho que a gente tem que ser mais firme, ajudar eles a passar por esse momento, em vez de, muitas vezes, o que eu pego hoje no aeroporto, né? Nós estávamos na fila do aeroporto e a criança chorou, pá, um tablet. Chorou mais um pouco, pá, o celular. Não é por aí. Pega no colo, o amor ainda é fundamental, ele vem de milhares de anos, é isso que vai mudar, dar mais atenção. Qualidade. E olha, quando eu falo qualidade, eu tenho pessoas que são caminhoneiros, que ficam 4 meses fora e têm uma boa relação com os filhos. E tenho pessoas que vivem o dia inteiro com os filhos, não se dão, brigam, falta diálogo e estão com depressão. Então, a qualidade do tempo é fundamental. Tânia, tem vários alunos e participantes aqui perguntando. Beijo. A Janete, a Lenir,
são perguntas parecidas, querem saber como é que a gente aprende a identificar um depressivo ou uma pessoa triste? A tristeza é um sintoma. Você tem que cuidar se aquilo se repete, se ele for ficando mais tempo, verifica se isso se transforma com as outras duas coisas da tríade, tá? Ó, não é só a tristeza. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, não é porque ela está de luto que ela está com depressão, né? Então eu tenho que identificar. Agora, começou a ser muito negativa, começou a se depreciar. Ah, eu tô gordo, eu não ando. Começou a perder o prazer pelas coisas, porque às vezes você vai trabalhar triste, mas você continua fazendo as coisas que você gosta, você não se... Né? Então, essa tríade é importante de perceber se ela tá com uma apatia generalizada, o formato da fisiologia dela corporal, se o verbo dela, a fala dela, a linguagem dela está num humor negativo. E a terceira coisa que eu comentei antes foi no início, a apatia, a fisiologia dela. Outra coisa, pessoas com depressão, a tendência delas é dizer não para tudo. Então ela vai ficar trancada no quarto, ela não vai querer sair, o foco dela tá ali, porque ela tem um ciclo lá dentro do seu sistema. E isso tem uma pesquisa interessante, Dr. Marcolini, se não me engano, não quero errar o nome, em São Paulo, que ele está fazendo com eletroestimulação cerebral, e ele percebe que pessoas que têm depressão perderam parte do estímulo. Então, essas pessoas, não adianta você querer forçar elas a alguma coisa, elas vão estar naquele momento, você vai ter que entrar com ela de forma diferente, tem que quebrar o círculo vicioso que ela instalou dentro dela mesma. A Natália Gabriela pergunta aqui, se para quem já está em tratamento para depressão, o que mais pode ajudar a acelerar a sair dessa? Eu ia dar no final, já estava no final, acho que quase no final aí, eu vou dar no final as dicas do que fazer para sair de uma depressão. Aguarda aí. Então, a gente tem a participação aí do Rodrigo Trita Pepe aí, vem Abraço, São Rodrigo. Paulo. A Mara disse que foi através da PNL que ela saiu de uma depressão. Mara Bax foi minha aluna esse final de semana aí em PNT. Grande beijo. Giselda também tá falando aí que o PNT devolveu a vida para ela contigo, que foi importantíssimo. O PNT quebra esse círculo, né? Então, quando você vem, você não sabe muitas vezes de onde é que vem a depressão. Simplesmente ela veio, se instalou, não preciso nem ter algo de um estresse traumático. Mas, normalmente, isso já é comprovado, os estudos, que a depressão, ela vem de um cunho na infância que foi traumático. Então, muitas vezes, a pessoa nem sabe, porque até os 3, 4 anos você não sabe o que aconteceu com você, né? Foi alimentado, você foi cuidado, você foi colocado numa creche, você não sabe o que aconteceu. Se alguém abusou de você, se alguém agrediu você. Então, esse trauma da infância, ele reflete muito nas pessoas que têm depressão em adulto. O Carlos está perguntando aqui se existe uma diferença entre depressão e estado depressivo. E se é possível sair de uma depressão sem acompanhamento médico. Olha... a depressão instalada, eu sempre aconselho a procurar um profissional médico, né? Porque a gente tem o que a gente chama de surto, porque já está instalada. Agora, eu já peguei casos com depressão, 6, 7, 8 anos, que a gente trata com PNT, porque nós somos a psicoterapia. Então, eu falei no início da nossa live, 2 coisas têm que andar junto. O ajuste medicamentoso e... até que a psicoterapia resolva isso. Aí você tira a medicação. Mas eu não posso simplesmente dizer, isso aqui vamos resolver. Cada cérebro, a grandeza é essa, tá? Se eu pegar 100 pessoas e cortar a mão delas, cada uma delas vai ter uma reação diferente. Cada uma delas. Fizer um corte aqui com faca. E a mesma coisa cerebral. Cada pessoa tem uma história, tem uma resposta diferente. Então, a gente anda junto. A gente só tira o medicamento após a psicoterapia, as técnicas terem feito efeito, Alex. Caso contrário, a gente não mexe. A gente tem um respeito pela clínica médica, porque já está instalado. Já tem lá dentro um circuito neurológico alterado. Então, essa alteração que nós vamos ter que mexer. Mas não adianta eu tratar a depressão com medicamento se eu não resolver esse gatilho que causou ela. Então, por isso que eu falo, a medicação ela serve até você resolver o que realmente ocasionou a depressão. E aí você pode simplesmente mandar o resto embora. Tânia, tem uma outra pergunta aqui bem interessante da Lula, quer saber se a depressão ela é causada por outras pessoas. Outras pessoas podem deixar em depressão. Se você deixar isso entrar, com certeza. Mas lembra que eu falei, o principal é um trauma. A pessoa ela tem um trauma, ela teve um acidente, um assalto. Eu tive um caso de um rapaz de 22 anos, que ele foi aos 18 anos, ele foi assaltado e colocado dentro do próprio carro, no bagageiro atrás, no porta-malas. 3 anos depois, ele teve um surto de depressão. E ninguém sabia explicar de onde é que veio. Então, a gente avaliou e descobriu que foi aquele efeito traumático que deu uma depressão mais tarde nele.
Esse momento atual, que aumentou muito a depressão, é falta muitas vezes também de relacionamento com as pessoas. Eu comecei a falar, Alex, e acabei me entrando em outra questão. Mas o que acontece com a internet? Nós temos o que a gente chama de depressão do Facebook hoje. As pessoas vivem uma vida que não é real, né? Elas postam apenas as fotos que elas gostam, que elas estão bem no perfil, né? Elas não postam aquela foto limpando o dedo no nariz, indo no banheiro, fazendo suas necessidades, não. Elas postam aquilo que elas querem que as outras pessoas vejam. E isso chega um momento que ela começa a perceber que não é real. Então, a síndrome do Facebook, que é uma das mais fortes hoje dentro da DSM-5, ela fala sobre isso, que as pessoas, elas vivem um mundo que não é real. E muitas vezes nos relacionamentos acaba sendo assim. Você começa a se relacionar com uma pessoa pelo Facebook, vende uma coisa, até a foto, né? É diferente. Quando você vai encontrar aquela pessoa, começa a ver nada daquilo lá. Assim como tem alguns que dão certo. Mas o principal é dosar. Tudo que é demais prejudica. Então, o estado depressivo que ele está falando é o conjunto que eu falei antes. São 3 coisas fundamentais. Não é apenas uma tristeza. Além da pessoa aparentar essa tristeza, ela aparenta uma apatia generalizada, e isso é corporal, acaba aparecendo, uma fisiologia corporal, um curvamento dos ombros, é um quadro diagnóstico que ela vai tendo sintomas. E a terceira coisa que eu estava falando antes é a linguagem dela. A linguagem dessas pessoas normalmente são de cunhos negativos. Tudo para ela é ruim, tudo é difícil, tudo acaba introjetando. E isso cria um ciclo. E esse ciclo neurológico tem uma resposta. Tudo nas nossas células são ação e reação. Veja você que a mesma célula que lembra de uma coisa que aconteceu com você lá na sua infância ruim, é a mesma que faz você sonhar com o futuro de ter uma casa, de ter filhos. É a mesma célula. Só que tudo está na mesma célula. E quando isso acontece, essa fusão de informações, nós não estamos preparados. Isso está no inconsciente das pessoas. Então, a sacada de tratar a depressão é entrar no inconsciente, na cidade fantasma que ela tem lá dentro, né? Que eu abordo isso no livro Cidades Fantasmas. Tenho cases de depressão, tinha a Elisa de 8 anos, tinha vários cases que são retratados no livro Cidades Fantasmas, como que essas pessoas saíram da depressão. Então, são eventos que acontecem na tua vida que acabam sendo traumáticos. Um exemplo. Nesse momento de crise, tem muitas pessoas desempregadas. É fácil as pessoas entrarem em depressão. Elas vão indo para um rumo porque elas vão num lugar, não conseguem trabalho, elas deixam o currículo no outro, não conseguem trabalho, a pressão em casa começa, ela começa a ver desesperadamente os filhos sofrer. E nós tivemos um caso recente no Rio de Janeiro, há poucos meses atrás, onde ele perdeu tudo, a pessoa perdeu tudo, perdeu a empresa, foi para casa, via os filhos chorando, via a mulher cobrando. O que ele fez? Matou as pessoas e se matou atrás. Então, a pessoa chega num ponto que ela não vê saída. Ela não vê saída, por isso que ela precisa de ajuda. E muitas vezes isso é silencioso. Você só vai perceber isso quando a depressão está instalada. E aí ela precisa de ajuda. Então tem que ajudar essa pessoa a procurar um auxílio, né? E eu acho que essa é a maior ajuda que a gente pode fazer. Não é que ela não quer reagir, está fugindo do controle dela. Ela está dentro daquele copo, ela só vê aquilo ali. E aí vem mais uma outra pergunta aqui em relação a isso. A Janete quer saber, a Elaine quer saber se a pessoa que não quer ser ajudada, ela pode ser ajudada? Não existe pessoas que não querem ser ajudadas. Isso é um ganho secundário que ela tem. Toda pessoa, ela ganha algo, com qualquer patologia que ela tiver. Se ela, obeso, ganha alguma coisa, ele ganha prazer quando ele come, né? Então, nós temos um ganho secundário nas patologias. Quando a pessoa está com depressão, ela não tem escolha mais. Ela não tem mais escolha. Na cabeça dela, não é que ela não quer reagir, ela não consegue. Não é que a pessoa não quer, bingo, vamos sair daqui, eu vou me ajudar. Ela não vê, como se ela tivesse um pano preto na frente dela, ela não vê luz, porque existe um componente neurológico, que é os neurotransmissores que fazem com que baixe essa excitação. Você não tem vontade, você não tem ânimo, parece que as pessoas... E aí você tem vontade de empurrar. Não é que ela não quer ajuda. Ela não enxerga essa ajuda. Então, isso é inconsciente. Você, como amigo, como familiar, você tem uma coisa para fazer aqui. Você vai ter que pegar essa pessoa, levar ela a procurar ajuda, ser atendida por alguém. Uma novidade que eu vou dar para vocês em primeira mão, a gente está com muita procura, então estamos abrindo
um consultório em Porto Alegre. Eu estive essa semana organizando isso, então uma vez a cada 10, 15 dias eu vou atender em Porto Alegre. Alex, é a novidade agora. E no Rio de Janeiro nós começamos daqui a 15 dias um novo, também aqui auxiliando as pessoas que precisam dessa ajuda inicial aí. Tânia, tempo encerrado. Tempo encerrado. Dicas finais. Dicas, então. Pra gente poder encerrar. Vamos para as dicas, então, de ouro que eu brinco, né? O que a gente precisa fazer para combater quando a depressão está instalada? Primeira coisa, gente, é que essa pessoa tem que ter uma interação social. Então, procurar novos amigos, organizar para ela isso, levar essas pessoas até ela, porque muitas vezes ela não vai até essas pessoas. Então, essa interação social passa muitas vezes por você auxiliar muito mais quem está na depressão. Agora, se a pessoa tem consciência, quando ela sai do surto, eu quero melhorar. Quando ela não está em crise, ela é uma pessoa normal, ela está com o seu... Porque o que acontece? Normalmente o gatilho emocional da depressão, ele faz vasoconstrição. Então a pessoa não está com todo aquele raciocínio que ela tem quando ela está relaxada, quando ela está descontraída. Gente, a pergunta que eu faço para os meus alunos, você já viu um depressivo dançar? Você não vê um depressivo dançar. Porque o dia que um depressivo dançar, ele não é mais depressivo. Então, uma das coisas que eu sempre oriento para meus pacientes que vêm até mim, que começamos a fazer um tratamento, eu instituo algumas coisas. Uma delas, a gente mexe na alimentação da pessoa, porque isso também interfere, Alex. Você é o que você come, você é o que você bebe, né? Se você bebe álcool, você tem um biofísico corporal, se você bebe água é outro, nosso corpo é feito de água. Então, a gente mexe na alimentação. Eu falei no início da nossa live que as últimas pesquisas trazem o zinco como um grande agregador dentro de pessoas que têm depressão. Já é comprovado que em torno de 30% a 40% das pessoas que têm depressão, elas têm déficit de zinco. E o zinco não me vão para as farmácias manipular ou ir atrás de milagre de cápsula. Não. O zinco você encontra dentro da alimentação saudável. Lavem isso de novo. Então não adianta nada tomar cápsula. É a alimentação, então tem que mexer na alimentação da pessoa. Segunda coisa que você tem que fazer é uma atividade física. A pessoa precisa fazer uma atividade física. Uma caminhada de 1 hora libera quase a mesma coisa de serotonina que o antidepressivo libera para ela. Então, liberamos hormônios através das atividades físicas. Tem, conforme um aluno meu, boxe. Bom, mas o cara tá com depressão. Ele veio até você, é o primeiro passo, tá com ele na tua frente, ele quer fazer isso, agora vamos. E aí você como um coach, um treinador em cima dele para ele fazer isso. Atividade física, dança de salão. Mas como é que eu vou levar um depressivo para dançar uma dança de salão? Criatividade. Pede um grupo de amigos para ajudar. Tira ele do habitat, mas sem ele tem que querer isso, não é? Basta eu querer, agora vamos fazer dança de salão. Porque às vezes eu pego isso. Não, tu tá com depressão, né? A doutora disse que é pra fazer dança de salão. Não, a pessoa dá um menu para ela de opções. O que você prefere? Se ela pedir dança de salão, fantástico. Mas às vezes ela vai querer fazer uma hidroginástica, uma caminhada, uma atividade física de academia. Já é um ganho. E depois você cresce, então, para o segundo passo. Já é uma grande sacada conseguir fazer algo que seja de liberação de corpo, corporal. A depressão se instala pelo corpo e se desinstala pelo corpo. Quarta coisa que eu falei no início da live, muito importante quando a pessoa está com crise de depressão, é anotar. Anotar os pensamentos que vêm naquele momento, as imagens que estão vindo para ela naquele momento, porque aquilo para mim é ouro. Ela sai daquela crise, ela volta no momento que ela está com vasodilatação melhorada do cérebro e ela olha aquilo, não, mas eu não sou isso, ela começa a se questionar. As crenças começam então a quebrar as crenças que ela tem sobre aquilo ali. E ela precisa de apoio. Pessoas com depressão são pessoas que precisam de ajuda. Então, às vezes eu vejo as pessoas minimizar. Tá se fazendo, né? Tá utilizando, tá triste. Cuidado, nunca julgue as pessoas. Nós temos que avaliar se realmente ela tá com isso. Para isso existem profissionais gabaritados, fantásticos para resolver isso. É isso aí. Voltamos na próxima semana, então. Gente, um grande beijo, tá? Eu fico muito feliz quando a gente tem essas lives, Alex, porque é uma forma da gente se aproximar dos alunos, dar continuidade daquilo que a gente dá em aula, para que tenha mais e mais informações. E eu queria deixar claro, uma coisa, eu volto a enfatizar, quem tem filhos, crianças e adolescentes. Essa semana retrasada, eu peguei uma criança com 6 usos de medicamento. E
uma das coisas importantes, mais atenção, mais qualidade. Não vamos mais ser pais cinzas, que nem eu falei. Vamos ser pais coloridos, vamos ser pais melhores, sair um pouco desse foco da internet. Eu acho que aquela historinha assim, que uma vez o filho chegou pro pai e disse: pai, quanto custa uma hora de trabalho sua? O pai calculou, ele era médico. Uma consulta custa em torno de R$200. Por que, meu filho? Eu vou juntar dinheiro porque eu quero marcar uma hora com você. Então, eu acho que nós não precisamos que os nossos filhos marquem uma hora conosco. É nós que temos que marcar uma hora com eles. Sair disso para que a gente possa ser mais feliz e, principalmente, termos filhos e adultos com saúde mental adequada. Então, eu acho que esse é o foco inicial. Um grande beijo, uma excelente semana. E aqui tem o Wagner, quer saber se não... Nem um abraço pra Irlanda, Irlanda conectada aí, ó. Irlanda! Galera de todo o Brasil, do mundo aí, participando. Beijo, meu, olha, beijos em todos aí, mandando beijo pra nós aí. Grande beijo, Wagner, tá? Nosso sonho é pra Irlanda, nós vamos estar em setembro em Paris, ou não, se nós conseguirmos dar uma escapada, a gente vai. Grande beijo, pessoal de Nova York, que eu vi que tá nos acompanhando também, tá? Um grande beijo. Los Angeles, né? Nossa querida Tatiana Monteiro também, que tá lá agora. Grande beijo para vocês, que tem uma semana abençoada, uma semana iluminada e que, uma dica, façam mais atividade física, bebam mais água, comam mais salada, verdura, fruta. O homem foi feito para se abastecer do que vem da terra, não foi feito para nada industrializado. Quanto mais coisas naturais, melhor para nós. Um grande beijo, Alex, dá um tchau aí, Alex. Você é o Tchau, pessoal, até mais. Até a próxima. Hey!